Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na minha cidade com um enorme prazer de encontrar aqui uma carreta do Senai, né, que faz um bruto trabalho aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo também. E eu estou aqui com Paulo César, que está aqui na minha cidade, em Mococa, ministrando aqui um curso de funilaria de brilho, né? Isso, equivale ao martelinho de ouro. Funilaria de brilho, que equivale ao martelinho de ouro. E foi uma satisfação enorme encontrar essa carreta aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade que o Paulo César, instrutor do Senai, está aqui, e perguntar para ele sobre o... Soldagem automotiva. Soldagem automotiva. Exatamente. Parece que, sinceramente, eu não sabia, eu trabalho com soldas há muitos anos, mas funilaria não é onde eu atuei. E o Paulo tem umas coisas importantes para falar aqui. O Paulo, inclusive, tem normas, né? Para funilaria, a própria indústria automobilística tem algumas normas, né? A norma 14284 de 99, ela diz o seguinte, que essa norma estabelece os princípios gerais de execução, de reparação, de substituição parcial do total dos elementos de carroceria, a partir das características do veículo rodoviário. Ou seja, o veículo deve ser reparado usando as mesmas técnicas como ele foi fabricado. Exato. Então lá na montadora ele é fabricado utilizando solda Mig-Mag, né? E solda ponto. Então a restrição um pouco das montadoras, parece que até seguradora, você me falou, é com a solda oxicombustível, não é isso? Exatamente. O processo oxicombustível, a montadora, ela vem pedindo para ser retirado das oficinas há muito tempo. E as seguradoras fazem um trabalho em cima disso, para que as oficinas reparem os seus veículos, os seus segurados, sem utilizar o maçarico, utilizando o processo Mig-Mag. A solda oxiacetilênica, ela destrói toda a proteção que a montadora coloca porque a área térmica dela é muito grande. Muito maior. A solda oxiacetilênica, ela destrói em torno de 50 milímetros de cada lado da solda, de todo o zinco e proteção que a montadora colocou. A Mig-Mag destrói apenas 5 milímetros. Então é por isso que ela, além do que a resistência mecânica da solda Mig-Mag é bem maior do que da solda oxiacetilênica. Sempre me perguntam, né? Eu recebo e-mails e recebo mensagens de internautas que me perguntam, por exemplo, solda arame sem gás. Saiu há pouco tempo aí no mercado. Eu já fiz um vídeo não concordando com o arame sem gás, porque acho que esse arame sem gás ainda não está pronto para fazer o que o mercado necessita, mas é uma opinião minha. Eu gostaria de saber qual a opinião que o Paulo tem. Nós já utilizamos aqui esse processo, inclusive eu tenho uma máquina que trabalha com esse arame sem gás. Para a solda de chapa fina no processo de ponto, até funciona bem. O acabamento não é tão bonito como com gás, mas funciona bem. E dentro, vamos dizer assim, do que está descrito no arame, a resistência mecânica dele é de 60 mil PSI no processo de tração. Então se torna até viável. Falar para você que eu gosto, não, eu prefiro com gás. Eu também. Eu prefiro com gás. Eu também. Certo? O arame sem gás, ele não deixa um acabamento como deixa o processo MAG. Logicamente que o processo MAG também tem que saber soldar com ele, né? Parece que é melhor utilizar sempre aquela técnica do ponteamento, não é isso, Paulo? Exatamente. Na chapa 07, 09, que é a chapa do automóvel, você não consegue fazer um cordão e deixar a chapa plana. Quando você começa a fazer o cordão, o empenamento é muito grande. Então, o ideal é você pontuar com a Mig-Mag. Puxou o gatilho, conta 1001, tempo de 1 segundo. Puxa do lado 1001, 1001, 1001 e você vai seccionando os pontos, distribuindo bem o calor, sem empenar muito a chapa e consegue um resultado muito bom nessa soldagem. Eu tenho alguns exemplos aqui. Essa chapa foi emendada pelo processo Mig-Mag e você pode notar por dentro os pontinhos
a parte de penetração. É muito importante essa penetração. Por quê? Como a chapa foi soldada por fora, aqui vai ser esmerilhado para dar o acabamento. Então o reforço da solda vai estar por dentro da estrutura. Esse processo aqui, a regulagem da máquina, vai dar em torno de 40 a 60 amperes. Vai depender um pouquinho da altura da tocha com que o soldador trabalha. Então você nota aqui, 1001, Aí 1001, 1001, 08? 08. 08. Arame 08. Ok. Tá certo? Deixa eu mostrar. Aqui. Aqui dá para ver melhor o lado que foi soldado e o lado interno. Você nota a área térmica é de 5 milímetros de cada lado. Então, Tá toda a bem menos do que proteção- o maçarico. Exatamente. Toda a proteção que a montadora colocou não sai. Ah, correto. Correto. Então, vamos dizer assim, dentro de uma época onde você tem zinco na chapa, você mantém toda a proteção do banho de primer, do zinco que a montadora colocou. Olha só a área térmica em volta do cordão de solda. É o que a gente chama de ZTA, né? Zona termicamente afetada é muito menos do que com o maçarico. Eu tenho um outro exemplo. Aqui foi soldado com o processo MIG-MAG e aqui embaixo foi soldado com o maçarico. A diferença É absurda. olha só, aqui soldado. Aqui soldado com o processo MIG-MAG, o lado interno, lado externo, e aqui soldado o lado externo com o maçarico, o lado externo, olha só, e o lado interno. Então toda a proteção que a montadora colocou nessa peça é uma peça original. Veja a zona térmica afetada, a ZTA, quanto que foi bem mais queimado. Além do empenamento que vai dar trabalho para o funileiro de recuperar o alinhamento da chapa. Ele consegue manter o alinhamento muito melhor. A resistência mecânica, o arame da MIG-MAG é 70 mil PSI. O arame do maçarico é 40. É 40, é verdade. Então a resistência mecânica da solda é muito melhor para o automóvel. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma das tarefas que eu faço com os meus alunos é emendar duas chapas de 50 milímetros. Então aqui está o exemplo. Aqui você está vendo pelo lado de dentro. Aqui é o lado que foi soldado, foi esmerilhado e dado acabamento. Aqui é o lado que foi soldado, né? Olha lá. Não tem nenhuma marca. aí a área E o lado, penetração. o lado interno, olha só. Bem pouca ZTA queimada, danificada aqui. E presta atenção um detalhe. Olha o empenamento. Ah, É mínimo. exato. Pouquíssimo empenamento. Essa é uma chapa 09. 0,9. A do automóvel é mais fina, é 08, 07. Hoje em dia o mercado quer desenvolver cada vez veículos mais leves, as espessuras sempre vão diminuindo, melhora às vezes outros materiais, resistência mecânica, mas vão diminuindo as espessuras e a soldagem vai ficando cada vez mais complicada, né? E um detalhe, né? Isso deixa o veículo mais leve. A chapa de hoje é muito melhor, o veículo é muito mais resistente a acidentes e tudo mais. E se o maçarico ou o oxiacetileno queima uma área, ele, vamos dizer assim, deixa uma fragilidade naquele ponto. Correto. Se houver um acidente, um sinistro, aquele ponto vai estar mais endurecida a chapa. Olha que é aí o problema. Não é amolecido, é endurecida. E esse endurecimento da chapa vai deixar ela mais resistente ao amarrotamento, à dobra, né, que nós chamamos de ponto de fusão. Esse ponto de fusão é que deixa o veículo mais seguro. Entendeu? Entendi. A solda, tem que contar que a solda oxicombustível, ela no meu ponto de vista, ela é bem mais perigosa dentro da oficina. Porque a grande maioria das vezes que eu vou em oficina, eu vejo o regulador com excesso de pressão de acetileno, excesso de pressão de oxigênio. Como eu já mostrei num vídeo meu de soldagem oxicombustível, você precisa de 0,3, 0,4 kg de pressão de acetileno, está com 1 kg, está no máximo. Está com 4 kg de oxigênio, tornando a exposição extremamente perigosa
Nesse ponto, o processo MIG-MAG é bem mais seguro, né, Paulo? Sim, e um detalhe, eu já vi também processo onde o funileiro estava soldando uma coluna num veículo com maçarico com excesso de oxigênio. Então a solda estava ficando preta, estava ficando oxidada e sem resistência mecânica. Numa coluna de um veículo, você tem uma responsabilidade civil. Que é o ponto mais principal ali. Exatamente. Né? Além de, vamos dizer, ele ter cortado os dois lados no mesmo ângulo, também foi outro erro. Ele tem que cortar com um desnível de pelo menos uns 50 milímetros, que é para encaixar uma peça na outra. E aí ele solda um lado aqui, outro lado aqui com a MIG-MAG. Quando esse veículo sofrer um sinistro aqui, vai dobrar. Se você soldar de topo, a hora que sofrer um sinistro, ele vai cisalhar. E a peça vai romper e o acidente vai ser pior. Correto. Uma outra coisa que eu queria perguntar também, que você explicasse. A montadora, ela solicita que faça... não é só a montadora, você tem a norma que você citou, né? Sim, que é a norma NBR... 14284 de 99. 14284 de 99. É uma norma da ABNT, NBR. Sim. Então, quem tem dúvida, compra essa norma, solicita essa norma para trabalhar. Tá tudo ali, tudo explicado. Depois eu vou tentar filmar algumas partes aqui da apostila para vocês verem como está bem mastigado, bem detalhado ali. Uma outra coisa também que você trabalha com funilaria, além da solda MIG-MAG, é interessante também você ter, até que a montadora mostra aqui nos seus manuais, a solda ponto, né? A solda por resistência, né? Isso. As montadoras colocam no manual de reparação, eu tenho aqui o manual de reparação da Honda e outro aqui da Fiat. Então, em nenhum momento se fala aqui em solda oxacetilênica. Aqui é solda ponto e MIG-MAG. Esse é um detalhe importante que eu não sabia muito, que as próprias montadoras, elas têm um manual de reparação, manual que os funileiros podem solicitar isso na montadora? Não, é meio complicado. Esses manuais vocês encontram dentro das concessionárias. Dentro das concessionárias. Isso, é um manual de reparação, ele é, vamos dizer assim, editado para a concessionária, porque é ela que normalmente faz o reparo do veículo. Tá. Mas os reparadores independentes não têm esse manual. Mas o manual, ele conseguiria esse manual? É meio complicado. É meio complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tanto o manual da Fiat, você pode notar aqui. Eu vou mostrar. Tá. Pode mostrar mais. Ele mostra a reparação pela solda MIG-MAG. Na página anterior, mostra a pontuação, como é feito solda do ponto a ponto. Outro manual que eu tenho aqui, da Honda, especifica os pontos feitos com a MIG-MAG. Especifica os pontos feitos com a MIG-MAG, dizendo que o ponto deve ter 1 milímetro de distância um ponto do outro, que a emenda fica perfeita, o aquecimento é bem menor. Isso é um manual original da Honda. E as outras montadoras também têm esses manuais e todas elas falam a mesma coisa. A soldagem deve ser por ponto com a MIG-MAG. No caso de reparação de aba, você fura a primeira chapa com uma broca de 5 milímetros, junta as duas abas e enche o ponto com a MIG-MAG, um pouquinho mais quente o ponto, para substituir a solda a ponto, porque a maioria das oficinas não tem máquina de solda a ponto. Embora existam máquinas portáteis a um preço razoável, mas para substituir o ponto na montadora, o ponto de aba, nós furamos uma chapa com uma broca de 5, 6 milímetros e enchemos de MIG-MAG de dentro para fora. Entendi. É chamado ponto abotoadura. Entendi. Bom, deu para ver aí o quanto é importante esse trabalho feito aqui pelo Senai, seja na reparação que hoje os meninos estavam fazendo aqui martelinho de ouro, martelinho de ouro, funilaria de brilho e funilaria de brilho, martelinho de ouro ou ainda a soldagem. A soldagem hoje não tinha ninguém soldando aqui,
Mas esse treinamento aqui do Senai, esse curso ele é completo, completíssimo. Aproveitei até meu carro ali, estava com os amassados já. Os alunos estão brincando lá, né? Os alunos estão fazendo lá. Já ganhei alguma coisa com essa visita aqui hoje. Fora o prazer de ver o Senai atuando, que é a nossa referência. Eu, desde que eu sou menino, pensava em trabalhar. O Senai já era ponto de referência de qualquer um que queria se aventurar no ramo da indústria. Paulo, eu gostei de ver todo o trabalho de vocês aqui. Vocês estão de parabéns. Agradeço. O Senai é uma referência, sempre foi um orgulho para nós aqui e continua sendo, né? Sim. Uma coisa que é importante, isso que nós estamos falando sobre a soldagem automotiva, não é o que eu estou falando, é o que a montadora quer para o seu veículo. É ela que fabrica o veículo e é ela que estipula como deve ser reparado. Então, quando a gente fala da soldagem MIG-MAG dentro das oficinas, é justamente porque esse é o melhor processo para o veículo. Ok. Vocês vieram aqui para Mococa através de uma solicitação da prefeitura. Exatamente. Mas vocês fazem essa solicitação através da prefeitura, das cidades, e também para as indústrias, né, que solicitam essa carreta, né? Sim. Como ela funciona? O processo da escolha dos cursos pelas escolas móveis é feito através da escola de Senai mais próxima. Então, a prefeitura da cidade de Mococa solicitou ao Senai mais próximo, que é São João da Boa Vista, um treinamento para os seus munícipes. Então, foi escolhido esse treinamento, aí o Senai traz a unidade móvel e faz o treinamento para os munícipes escolhidos pela prefeitura. Às vezes nós atendemos entidades, sindicatos, às vezes nós atendemos diretamente dentro da indústria. O Senai possui 75 escolas móveis em todas as áreas da indústria. Essas escolas móveis normalmente atendem mais dentro da indústria, mas atendemos comunidades e prefeituras também. Ah, correto. Eu já às vezes estou viajando e passo em frente a alguma empresa, algum lugar, e eu sempre vejo uma carreta do Senai, esse trabalho bonito que é feito por vocês. Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês aqui, tá? Muito obrigado pela visita aqui na minha cidade, Mococa aqui. E espero ver vocês mais vezes aqui. Eu é que agradeço a sua visita, estou muito honrado com a sua visita. E deixando bem claro, o Senai São Paulo, ele trabalha com a indústria. A Federação das Indústrias de São Paulo coordena esse trabalho através do Senai e o Senai faz esses treinamentos em todo o estado de São Paulo. Ah, correto. Então tá. Obrigado. Muito obrigado. Ficou bom. Agora editar a minha live. Sim, aí você vê